Uma boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Melhado. Eu agradeço a vocês por acompanharem mais uma vez o Evangelho aqui da CEP, no nosso canal. Eu peço para que todos que estão vendo esse vídeo, para que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, para deixar um like também no vídeo, fazer um comentário, compartilhar esse vídeo. Assim vocês ajudam na divulgação do nosso canal e a gente pode atingir mais pessoas, levar a nossa mensagem para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá iniciar este evangelho, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo para que possamos compreender as lições, para que estejamos inspirados para manter esses ensinamentos sempre junto a nós, no nosso dia a dia. Vamos pedindo ao nosso mentor, aos amigos espirituais que sempre nos acompanham quando nos unimos para estudar essas lições, para fazer o Evangelho, para que estejam também junto a nós, pois aqui estamos reunidos em nome de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. O item é a coragem da fé. E a gente continua aqui no item 15. É sempre muito considerado entre os homens aquele que tem coragem de manifestar a sua própria opinião. Existe um grande mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias a que se expõe todo aquele que não teme confessar abertamente as suas ideias, que quase sempre não são as da maioria. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão direta dos resultados conseguidos perante uma determinada situação. Sempre existe franqueza em recuar diante das Sempre existe fraqueza em recuar diante das dificuldades, de defender a sua opinião, mas há casos em que isso constitui uma covardia tão grande quanto a de fugir da luta no momento de combate. Jesus, em sua doutrina, condena essa covardia ao dizer que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do Pai que está nos céus aquele que reconhecer diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiveram medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de entrar no reino de verdade. Perderão assim o benefício de sua fé, pois é uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos. Escondem essa fé com medo dos prejuízos que ela possa lhes acarretar neste mundo, ao passo que aqueles que colocam a verdade acima de seus interesses materiais e a proclamam abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim também será com os adeptos do Espiritismo, pois sua doutrina é o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. É aos espíritas que o Cristo também dirige suas palavras ao dizer: eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Então, pelo tópico aqui, como ele foi descrito, coragem da fé, a gente já vê a decisão que é necessária que tenhamos na nossa vida quando nós assumimos aí a posição de cristãos. E o espírita
também se enquadra nisso, né? É um cristão, então nós temos que ter essa coragem de professar a nossa fé. E é óbvio que a gente imaginar na época, né, de Jesus, onde haviam perseguições religiosas mais abertas, né, e em que as pessoas pagavam com a própria vida, muitas vezes, a, a opinião, né, que tinham, expressar a sua fé. Então era muito mais complicado para a segurança, né, das pessoas na época professarem a sua crença. Hoje nós certamente avançamos, né? Há de se discutir até que ponto existe uma verdadeira liberdade religiosa, e obviamente isso varia de acordo com é, cultura, com país, com a região em que a gente vive. Nós no Brasil temos uma liberdade que certamente é muito maior do que, é amplamente maior do que na época, né, de Jesus, mas nós ainda precisamos dessa coragem de defender a nossa crença no Espiritismo e no cristianismo, porque ele mostra a ideia de que seria uma fraqueza, né, e verdadeiramente uma covardia que nós, sendo acreditando na doutrina e tendo os valores que nós temos para nós, não professássemos essa nossa fé de maneira aberta e de maneira clara. Então ele nos indica que devemos ter sempre essa fortaleza de reconhecer a nossa fé, né? Como ele fala aqui, aqueles que me reconhecerem, né, perante os homens, eu os reconhecerei perante o Pai. Então existe grande essa grande palavra, né, de Jesus, de que está ao lado daqueles que professam a sua fé enquanto estão aqui, né, encarnados e vivendo temporariamente aqui, né, no mundo material. Então essa é a nossa obrigação. Temos que professar esses nossos valores, temos que colocar a candeia para iluminar a todos os lugares, né? Então, às vezes a gente pensa que não tem capacidade de abranger muitas pessoas, que não vai ter uma voz ampla, mas é interessante a gente pensar que a gente tem sempre um contato com pessoas, né, da nossa família, do nosso círculo de amizade, da sociedade ao nosso redor, e nós temos essa capacidade de professar a nossa fé e de mostrar aquilo que a gente acredita, né, quais são os valores verdadeiros do cristão. Em nenhum momento a gente deve diminuir a crença dos outros, nem querer impor a nossa crença a ninguém, mas a gente tem por obrigação manter aqueles valores que a gente aceita, né, no nosso íntimo, como aquilo que a gente professa também para os outros, né, aquilo que a gente leva como mensagem para os outros. Não devemos de nenhuma forma deixar de falar da nossa crença, deixar de mostrar a nossa opinião firme e clara no cristianismo, nas lições de Jesus, naquilo que o Espiritismo trouxe de novos ensinamentos, de explicações mais profundas das lições de Jesus. Nós temos que ter essa consciência e nos utilizarmos das condições em que somos chamados a falar sobre essa nossa crença de uma maneira firme, direta, concisa, né, para demonstrar aquilo que a gente crê, mas dando abertura para que as pessoas tenham as suas próprias crenças, seus próprios valores, né? Não é aqui uma questão de imposição para ninguém, mas sim de expor a nossa verdadeira posição interna, né? A nossa crença. Então vamos para a segunda leitura do Pão Nosso, é a lição 139, oferendas. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 7,
versículo 27. Então, Emmanuel vai explicar para nós um pouco melhor essa passagem de Paulo aos Hebreus. Ele diz o seguinte: as criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua no lugar de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam o preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pelas mãos do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, ou animais para o sacrifício nos templos. E sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas, e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Então essa lição mostra para nós a importância de nos mantermos firmes mesmo diante das dificuldades, né? Que ele mostra através do exemplo máximo, né? Que é o de Jesus, onde nós podemos ver o norte, né? Como fosse um modelo ao qual a gente deveria diariamente buscar, no qual nós devemos buscar diariamente inspiração, que é ainda inatingível, mas é o caminho, né, que a gente deve seguir. Jesus, como diz a lição, não enviou ninguém em seu lugar. Né? Sempre tivemos profetas, sempre tivemos aqueles grandes expoentes da religiosidade que trazem os seus ensinamentos, os seus exemplos, mas no momento certo, em que todos estávamos ali preparados como humanidade para receber a vinda de Jesus, ele mesmo veio e nos demonstrou como as coisas deveriam ser feitas pelos cristãos, né, de verdade. Então, essa lição ela é um chamado para que nós não nos deixemos abater, não tentemos fugir das dificuldades, das dores, porque é natural, né, da condição humana que todos nós busquemos sempre o conforto, o bem-estar, a condição mais tranquila possível. Mas nós sabemos, né, todos adultos, nós sabemos que a vida em determinados momentos traz algumas dificuldades, algumas dores, algumas condições mais difíceis que nós não gostamos de passar, mas é importante que a gente saiba que esses momentos de trabalho, de esforço mais amplo, são necessários, são valiosos e que nós não podemos terceirizar isso. Eu acho que isso que é mais importante, né? Não há como a gente passar para uma outra pessoa
uma tarefa que nos cabe. A gente pode encará-la de bom grado, fazer aquilo que é necessário, por mais amargo que seja, passar por aquilo, ou a gente pode fugir e adiar, como a lição fala, indefinidamente uma luta que ia nos trazer aí um avanço espiritual do qual a gente ainda não consegue mensurar muito bem, né? Então as dores e as dificuldades na nossa vida que às vezes aparecem e a gente não sabe o porquê, não sabe de onde veio, a gente tem que primeiramente se lembrar de que Deus está a par de tudo, né? Como ele fala, como se diz, Deus é onisciente, então ele sabe daquilo que está acontecendo com a gente. Ele tem ciência de tudo o que nós estamos passando. Então, as dores, os problemas e as dificuldades, nós temos que abraçá-las e carregá-las, mas na certeza de que nós, primeiro, não estamos sozinhos, não há esquecimento de Deus, e quando a gente se levanta, encara um problema de frente, age da melhor maneira possível, a gente está fazendo aquilo que deve ser feito pelo cristão, né, de verdade, como a lição anterior tratava, né, de que nós devemos ter essa conduta reta e direcionada, né, se espelhando sempre em Jesus. Nós temos aí o seu exemplo. Ele se colocou presente junto a nós quando era o momento apropriado, agiu, fez tudo que estava, né, programado, né, naquela sua encarnação, e é isso. O resultado ele vai vir com o passar do tempo, no momento correto, né, o momento de Deus, que muitas vezes não é o nosso, mas nós vamos ter a nossa consciência limpa, a nossa atitude melhor diante das provações, das dores, das dificuldades, seja qual for o nome que a gente queira dar, né? Pois bem, então vamos seguindo com o nosso Evangelho, agora para o momento das vibrações, fechando mais uma vez os nossos olhos e elevando o nosso pensamento, entregando uma vibração de muito amor por todo o nosso planeta, pelo nosso país, pelo Brasil. Que a luz de nosso Mestre Jesus envolva a cada um de nós, nos direcionando, nos protegendo, inspirando os nossos dirigentes. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, por todas as religiões, pelo desenvolvimento espiritual da juventude. Vamos vibrando por todos os enfermos, todos que necessitam de amparo espiritual, todos os que necessitam de amparo mental. Que esta vibração de amor envolva todas essas pessoas. Vamos vibrando pelas nossas casas, pelos nossos familiares, pedindo licença ao plano espiritual para vibrar por nós mesmos. Vamos entregando uma vibração de muito amor para que a equipe utilize onde foi programado por eles nesta noite. E vamos seguindo agora para a nossa prece final, agradecendo ao nosso Pai por mais uma semana, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, pedindo essa fé corajosa, como a lição do Evangelho nos disse, para agirmos, para falarmos e para pensarmos em acordo com os seus ensinamentos, com a moral cristã, com aquilo que o Espiritismo nos determina. Vamos agradecendo à equipe do Evangelho, a todos os trabalhadores que nos ampararam, nos trouxeram tratamento, nos auxiliaram na interpretação e nos auxiliarão na manutenção desses ensinos em nossas mentes. Vamos agradecendo aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais
que nos inspiram positivamente, nos acompanham no nosso dia a dia. E agradecendo pela bênção da vida ao nosso Pai Maior, nós encerramos mais um Evangelho, dando graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos, uma boa semana.